conhecido também uma passagem que todos vocês conhecem, né? Que é a visão do Vale dos Ossos Secos. E aí na quinta-feira, irmãos, para vocês que não estão vindo na quinta-feira, venham. Não perca não, irmãos, não perca não. A gente estamos tendo aqui na quinta-feira uma aula, irmãos, que eu vou falar para vocês. É muito valiosa. É valiosa, é uma aula. Irmãos, que eu falo para você, quinta-feira passada, quem esteve aqui saiu impactado. Porque, olha, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu estou conhecendo a verdade agora. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu estou sendo liberta agora, porque eu estou conhecendo a verdade agora. Então, vocês que não vêm de quinta vez, irmãos, vale muito a pena. É um aprendizado muito grande. E na quinta-feira, durante essa aula, eu já estava aqui com essa passagem em mente. E aí o pastor Alex Macairos falou uma coisa que só veio para acrescentar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Né? Ezequiel, irmãos, ele foi levado em espírito sobre um vale de ossos. Pergunta para o seu irmão, pergunta para o irmão do seu lado, qual é o vale da vida dele hoje? E ali, irmãos, eu aprendi uma coisa, a primeira lição, que Ezequiel, quando foi levado àquele vale, Deus estava querendo falar com Ezequiel, é sobre fé. Sabe por quê? Porque Ezequiel, ele estava diante de um vale de ossos secos. Pelos olhos carnais, Ezequiel olhava aqueles ossos, logicamente que para Ezequiel era apenas ossos secos, irmãos. Só que o que Deus queria dizer para Ezequiel e o que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite. Pelos olhos carnais, esse vale aí que você está vivendo, logicamente que só vai ser ossos secos. Por quê? Porque você está vendo pelos olhos carnais. Mas Deus, Ele já vê pelo espiritual. E o que quer dizer, irmã, espiritual? Quer dizer que você tem que olhar a situação, não é pelos seus olhos carnais, porque lógico, irmão, se eu e você vinha olhar a nossa situação pelos olhos carnais, eu e você, lógico que vamos falar que não vai ter jeito. Por quê? Porque Ezequiel estava no vale, além dali só ter ossos, a Bíblia ainda vem nos dizer que os ossos estavam sequíssimos. Então a situação estava extrema. E hoje você pode ter adentrado aqui a casa do Senhor e pode estar numa situação desse jeito. Você pode ter entrado aqui hoje e pode estar falando para Deus, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou numa situação que os meus ossos, além de mortos, eles já estão secos. Aí sabe o que Deus está falando ao seu coração? Logicamente que quando você olha, você vai ver a situação morta e seca. Por quê? Porque você está vendo com os seus olhos. A partir do momento que você começar a ver com os meus olhos e no espiritual, vai ter vida aí. Vai ter vida sobre esses ossos. E aí o Senhor perguntou para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos ainda reviver? Pode esses ossos ainda ter vida? E Deus pergunta para você hoje. E aí qual é a sua resposta para Deus? Será que vai ser pelo carnal? Ou será que vai ser pelo espiritual? Irmãos, nós vivemos pelos olhos da fé. E viver pela fé é crer naquilo que você não está vendo, mas que você já está acreditando que vai acontecer. Ezequiel, naquele momento que o Senhor perguntou para ele se aqueles ossos poderiam reviver, Ezequiel poderia estar até pensando, mas Senhor, aos meus olhos, eu parado aqui olhando, para mim não, Senhor, mas tu sabes. Se ele falou que o Senhor sabe, é porque ele sabia que para ele não ia ter jeito, mas para Deus teria. E o que Deus quer falar para mim e para você, com seus olhos carnais não tem jeito não, mas nos meus olhos, pelo espiritual, pela fé, esse cenário tem jeito de mudar. Irmãos, aí sabe o que eu peguei para mim na quinta-feira? Quando o pastor Alex Macairos falou, irmãos, aqueles ossos estavam secos, estavam mortos.
mas mesmo mortos, mesmo secos, eles ouviram, obedeceram a voz de Deus. E eu e você estamos vivos e não obedecemos a voz de Deus. Aí eu pergunto para você, como, irmãos, que eu e você queremos mudar o cenário, se nós não exercitamos o nosso espiritual, a nossa fé? Muitas das vezes nós abrimos a boca e falamos para o Senhor: Senhor, eu acredito, mas aqui dentro está desacreditando. E esse dia eu postei algo lá no meu status e eu falei: Deus, Ele não é dúvida, Deus, Ele é certeza. Então, quando você coloca algo diante de Deus, não coloca com dúvida não, porque Deus, Ele não é dúvida, Ele é certeza. E se você colocou algo diante dEle, pode ter certeza que Ele não falha. E ali, quando o Senhor levou Ezequiel no meio daquele vale de ossos secos, Ezequiel pode ter olhado para aqueles ossos e falar: Senhor, mas estão todos mortos, todos sequíssimos. E o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, para você está morto, mas para mim ainda tem vida. Para você não pode ter jeito, mas para mim já é um exército. E você pode ter adentrado nesta noite aqui falando: Senhor, eu desisti, ali não tem jeito não. E Deus está falando para você nesta noite: para você pode não ter, mas para mim ainda tem vida. Eu não sei se você reparou, mas Deus já está falando de vida desde o começo, desde a saudação que a pastora deu aqui. Desde o começo, irmãos. Ainda tem vida. Pode não ter para você, você pode ter adentrado hoje aqui um osso sequíssimo, mas Deus está falando para você nesta noite: ainda tem vida. Você pode estar olhando para a situação, para o cenário que você está vivenciando hoje, pensando: Senhor, eu não vou conseguir, mas Deus está dizendo para você: creia, obedeça, porque a partir do momento que você obedecer no espiritual, você vai ver o resultado no carnal. Obedece no espiritual, irmãos. O que é obedecer no espiritual? Desce na oração, obedece a voz de Deus. Mas sabe por que Ezequiel ele pôde contemplar os ossos voltando a ter vida? Porque Deus falou assim para ele: Ezequiel, profetiza. Sabe o que ele fez? Ele não fez igual eu e você. Ah, Senhor, eu não vou profetizar mais não. Quanto tempo, que eu estou vendo esse vale desse jeito? Ezequiel não falou isso para Deus não, irmãos. Sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Ele profetizou. E depois que ele profetizou, ele teve a paciência de esperar. E ele pôde ver o trabalhar de Deus sobre aqueles ossos. E aqueles ossos voltou a ter vida. Porque para mim e para você não tem, mas para Deus que pode tudo e todas as coisas, irmãos, tem vida. A tua família para você pode não ter vida, mas para Deus tem vida. O teu marido, você pode estar achando ele como um osso seco, mas ele tem vida. O teu filho, você pode estar olhando e falando: meu Deus, já é perdido, ainda tem vida. Para Ezequiel era ossos, mas para Deus já era um exército em pé. Para você está caído, mas para Deus já está de pé. Então confia. Aquilo que para você parece um vale, para Deus tem vida. E é isso que Deus vem falar no meu e no seu coração. Tira a dúvida, obedeça, ouve a voz de Deus, porque a partir do momento que você ouvir e obedecer, profetizar, acreditar e esperar, você vai ver a vida. Você vai ver a vida sobre a tua família. Você vai ver vida sobre o teu parente. Você vai ver vida sobre o seu esposo. Sobre essa situação que hoje você adentrou aqui falando: Senhor, não tem mais vida. Obedeça, ouve a voz de Deus, e você vai começar a ver a vida de Deus surgir naquilo que para você não tinha vida. E aí, olha, sentada, Deus colocava um louvor no meu coração. Eu falei: Senhor, eu não sei esse louvor, mas Deus falava assim no finalzinho:
É só um pedacinho. Eu falei, Senhor, então, irmão, se eu errar, os irmãos aí vão cantando comigo, mas é só um pedacinho. É o que Deus colocou no meu coração. Que tem um louvor, irmãos, que ele fala assim.